Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é a história da relação entre mente e cérebro. Eu gosto muito de estar começando as minhas aulas de neurociência trazendo uma citação de Hipócrates, que diz: O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é amargo. E pelo mesmo órgão, tornamo-nos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas suportamos do encéfalo quando não está sadio. Neste sentido, sou da opinião de que o encéfalo exerce o maior poder sobre o homem. É muito interessante quando a gente vê esse trecho de Hipócrates, porque para mim ele traz muito essa relação da neurociência e da psicologia. Se você prestar atenção nas palavras que estão grifadas em negrito, você vai ver que desde o primeiro período do curso, você está estudando neurociência. Então, a gente fala de emoções, a gente fala dos aspectos relacionados às funções executivas, que nessa unidade a gente vai ver, a gente fala sobre a questão do julgamento, do discernimento, entre o que é certo ou errado, justo ou não justo, né? Então, a gente também fala de aspectos relacionados a delírios, a loucura, né, como ele trata, e aí a gente pode fazer a correlação com a própria psiquiatria, né? Então, é muito interessante parar e pensar nessa perspectiva. E quando a gente fala de neurociência em si, é uma pergunta muito ampla e não existe uma definição precisa e única, porque não é uma ciência exata. Eu trouxe aqui alguns conceitos, ou um conceito específico, que eu fui verificando, e eu posso nominar conceituar a neurociência como esse conjunto das diversas áreas do conhecimento que pesquisam, que estudam o sistema nervoso, as quais a gente pode estar entendendo desde do micro, né, os neurônios, as moléculas, como é que funciona todo o processo de impulso nervoso, até o que a gente consegue ver nas nossas decisões, tomadas de decisões, alguns comportamentos, algumas questões relacionadas à própria cognição. Então, falar sobre neurociência, falar sobre esse conceito, ou tentar alcançar, né, esse objetivo de entender a mente ou a cognição a partir da ativação cerebral é um dos grandes objetivos e ambiciosos objetivos da neurociência. Então, quando a gente fala em neurociência, a gente também pode estar trazendo as interações com outras áreas, tendo em vista que a neurociência ela é multi, né, e transdisciplinar. A gente pode estar falando de elementos próprios, neuroanatomia, neurobiologia, neuroengenharia. Então, tudo que tiver envolvendo o sistema nervoso e essa correlação com o ser humano, com as emoções, com a cognição, com o comportamento, linkado com as áreas cerebrais, a gente está falando de neurociência. E aí eu já faço a ligação com o que a gente vai ver na segunda unidade, que uma ênfase maior vai ser em neuropsicologia, tá? Então, essa neuropsicologia é justamente essa união da neurociência e da psicologia, e a gente vai entender e aprender que hoje, né, quer dizer, desde 2004, é uma especialidade aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, eu trouxe também nesses slides alguns vídeos, e aí eu vou colocar o link para que vocês possam estar assistindo. E o primeiro vídeo é de Roberto Lente, que ele fala sobre a importância de estudarmos o cérebro, né, e como é que isso pode impactar a nossa vida, o nosso entendimento sobre as nossas rotinas, as nossas relações com as pessoas, o quanto que isso pode nos ser uma ferramenta, né, parando para refletir, enquanto psicólogos. Então, é muito importante a gente ter o domínio ou ter um mínimo de compreensão de aspectos relacionados à neurociência para aplicarmos na nossa atuação da psicologia. A gente vai estar vendo isso em toda a disciplina, né? E aí, o grande objetivo dessa aula de hoje é a gente entender um pouco, né, alguns aspectos relacionados à história da neurociência. Quando a gente fala de neurociência, é uma ciência que ela é nova, mas o seu embasamento teórico, as suas descobertas não são de agora,
né? Então, as primeiras teorias que a gente pode estar relatando têm correlação ou têm início, né, de acordo com os primeiros escritos no Egito. No século III a.C., as crenças do sistema nervoso, elas desempenhavam uma grande curiosidade. E os egípcios, eles ficavam tentando entender, a partir de estudos anatômicos com a dissecação de cadáveres, como é que funcionava a mente e o corpo. E aí começou a se estudar os ventrículos cerebrais. Então, foi percebendo que quando havia a dissecação, né, da cabeça, do crânio do indivíduo, existiam algumas lacunas ou alguns buracos, como eles chamavam, e é o que a gente entende hoje por ventrículos. Tá? Então, nesse contexto, um século depois, em Roma, o Galeno, e hoje eu vou estar falando alguns teóricos, tá? Então, é só para a gente ir entendendo essa cronologia. Então, Galeno, em Roma, ele acreditava, né, seguia essa linha do que os egípcios eles falavam, e ele começou a descrever melhor esses ventrículos, né, e como é que funcionava, ou como é que acontecia as funções mentais da gente, e ele acreditava e ele defendia que nos ventrículos estavam presentes os espíritos animais. Então, ele não falava, não tinha uma teoria de localização das funções mentais. Ele acreditava e defendia que justamente nesses ventrículos cerebrais é que eram localizados os espíritos animais e que esses espíritos, a partir das suas características intrínsecas, era o que gerava nas pessoas as suas características individuais ou de personalidade. E nesse contexto, Galeno, ele fazia essa associação da imaginação, da inteligência e da memória com a matéria cerebral. Olha só o que ele dizia. Abre aspas, forneci demonstrações que provam que a alma racional fica alojada no encéfalo, que esta é a parte com a qual raciocinamos, que ela contém uma quantidade muito grande de pneuma psíquico, e que esse pneuma adquire sua qualidade especial própria através da sua elaboração no encéfalo. Né? E aí, o que começou-se a discutir, né? Isso antes disso, e essa ideia dos ventrículos, dos espíritos animais, de ação de memória, inteligência e esse pneuma psíquico perdurou por muitos séculos e séculos, né? E aí um outro ponto da história que eu queria estar trazendo aqui para a discussão é um dos pontos mais relevantes para a gente compreender como era no começo, né? Então, partindo ainda nessa perspectiva dos ventrículos, o século IV, né, depois de Cristo, ainda acreditava, tá, nessa questão das funções mentais e a localização dos ventrículos. E o que acontecia historicamente, né? Existia um domínio da igreja e o clero assumiu algumas ideias de Galeno, né, já que ele falava sobre essa perspectiva que as funções mentais estavam nesses ventrículos. Então, o que o clero ele assumiu ou tomou como verdade para disseminar? Então, essas três camadas, ou os três ventrículos foram descobertos para a igreja, passou a fazer uma associação com a Santíssima Trindade, né? Então, o que era considerado puro, santo, era justamente os espaços vazios, ou os ventrículos, tá? Então, era por justamente ser santo, ou estar presente, né? A Santa Trindade, era aí onde eram localizadas as funções mentais. Então, toda a outra área do encéfalo, de maneira geral, ou seja, aquela matéria, o tecido nervoso, era considerado, que eram as partes sólidas, eram considerados sujas e terrenas. Então, é importante a gente entender que, nessa perspectiva, a teoria ainda continuou
perdurando e sendo aceita como verdade durante alguns séculos, tá? Então, isso é um dos assuntos que também mais cai em alguns concursos, em algumas provas de psicologia, quando é a história da neurociência, e o nome desse paradigma se chama doutrina ventricular. Né? Então, o que começou a acontecer, como é na ciência e na teoria de maneira geral? Alguns teóricos começaram a se contrapor a essa ideia proposta por Galeno, tomada posse pelo clero, pela igreja e assim por diante. E Andreas Vesalius, que é considerado um dos maiores anatomistas do Renascimento, ele não considerava isso como uma verdade, né? Essa questão dos ventrículos, as funções mentais, a Santa Trindade e tal, porque ele acreditava que se os ventrículos do ser humano e os ventrículos dos animais, eles são semelhantes, por que somente nos humanos existia a presença dessa Santíssima Trindade e que isso faria diferente no homem e não nos animais, né? Então ele não tomava como verdade absoluta essa teoria, apesar de entender que os espíritos animais poderiam habitar, né, nesses ventrículos. Então, continuando, teve outra participação muito importante, que foi de Leonardo da Vinci. Então, ele pegou essas informações acerca do que eram ditos sobre o encéfalo, a parte especificamente dos ventrículos, e ele começou a fazer alguns estudos para a realização de desenhos anatômicos que chegassem mais perto do que seria a verdade, né? Então, aqui no slide 15, vocês podem estar verificando alguns desenhos propostos pelo próprio Da Vinci, e como é que ele conseguiu fazer isso, né? Já que existia essa associação do encéfalo humano com o dos animais, ele fez um experimento, né? Ele injetou cera líquida no ventrículo de bovinos e removeu os tecidos ao redor após endurecer, revelando essa estrutura ventricular, né? Então, foi a partir daí o boi, como é que se diz? Como modelo, né, ele conseguiu ir tirando algumas conclusões acerca do ser humano. Então, assim, outros teóricos começaram a surgir, como René Descartes, e ele não era anatomista, né, é importante a gente dizer, ele tinha uma proposta teórica que tinha muito na explicação mecanicista de fatores naturais, inclusive a sensação e o movimento, né? Então, ele também acreditava assim como os teóricos que eu mencionei, que existia toda uma fluidez de espíritos animais, sim, por meio dos ventrículos. O que ele começou a defender com mais precisão é que a informação que via do encéfalo até a periferia, que a gente entende hoje, ele defendia que esses espíritos, eles perpassavam por microtúbulos. Então, a gente pode entender hoje que podem ser chamados pelos nervos, né? Porque se lembra, a gente está falando do sistema nervoso central, que manda as informações para a periferia para que a gente possa estar desenvolvendo qualquer tipo de movimento ou ação, tá? Então, outra descoberta e outra perspectiva que Descartes ele começou a defender bastante era em relação à glândula pineal, né? Então ele percebeu, fazendo seus estudos, que essa glândula ela era ímpar, ou seja, só tinha ela no nosso encéfalo de maneira geral, porque ele percebia que existia uma similaridade, né, entre os hemisférios, direito e esquerdo, porém essa glândula ela não se repetia, ela era única, né? Vamos assim dizer. Então, o que ele começou a defender? Que possa ser que dessa glândula parta a nossa consciência, né? Então, ele percebeu isso, né? E a glândula pineal, ela fazia justamente esse intermédio, né? Entre a interação do corpo e do espírito. Continuando, e eu queria provocar essa reflexão em vocês,
Hoje, quando a gente faz os nossos estudos, a gente vê muito falar sobre córtex, né? Eu acredito que no primeiro ano do curso de vocês, também vocês ouviam muito o professor falar, né, em neuroanatomofisiologia ou em neuroanatomia, de maneira geral, mas sobre córtex, que nossas funções mentais estão no córtex e assim por diante. Só que até agora eu não falei nada de córtex, né? Então, até esse momento da história, a gente não falava dessa massa encefálica mais superficial, que é o córtex, mas falava-se do mais profundo, que eram os ventrículos, né? Então, de onde partiu essa questão do córtex, né? Que aí é importante a gente se lembrar. E eu começo a falar para vocês um outro paradigma. Então, o paradigma que a gente estava falando até agora se chamava doutrina ventricular, e o que eu vou começar a falar com vocês agora é esse paradigma que discutia e existia esse contraponto dos localizacionistas e dos holistas. O primeiro que eu gostaria de falar para vocês foi ambos no século XIX, fala e tem como precursor Franz Gall. Tá? Então, Gall, ele defendia que o encéfalo, o cérebro, ele é uma máquina sofisticada que produz comportamento, pensamento e emoção. Então, em cerca de 1910 aproximadamente, ele defendeu que em todo o nosso cérebro, ele era dividido em partes ou em regiões, e essas regiões eram responsáveis por funções específicas. Então, essas funções específicas, elas eram localizadas em regiões específicas, como eu mencionei. Inclusive, nesse slide 19, você pode ver essa imagem que era como Gall explicava, né? Então, se você perceber, tem função mental até atrás do olho, aqui na nuca, né? Então, essa foi uma grande revolução, muito, porque a gente falava de ventrículo, de repente, as funções mentais, elas começam a ser discutidas ou localizadas na parte mais externa, né, do nosso encéfalo. Então, a partir das repercussões das ideias de Franz Gall, algumas premissas elas começaram a ser feitas, né? Então, as funções mentais se localizavam em órgãos específicos do córtex. Segundo a repercussão, o desenvolvimento dessas faculdades é uma função da sua atividade e o nível de atividade de cada uma determina o tamanho do órgão cortical respectivo. Tá? E aí o desenvolvimento de cada órgão cortical causa deformações no crânio por meio das quais podem ser avaliados. Então, quanto mais eu uso uma função mental, vamos supor memória, aquela área cerebral que é responsável por isso, ela aumentava de tamanho. Então, algumas pessoas que tinham o próprio crânio deformado era porque utilizavam muito aquela função que estava localizada naquela região, tá? Uma pausazinha para uma água. Então, continuando nessa perspectiva, nessa explicação localizacionista, o slide 21 ele traz, inclusive, a foto da capa do jornal, que falava muito e enfatizava, né, trazia essa menção especial às ideias de Gall, né, e essa teoria se chamava frenologia, certo? Então, foi possível fazer essa identificação dessas áreas específicas em virtude de algumas pessoas que tinham lesões específicas em lugares específicos que geravam consequências específicas. Então, meio que foi sendo comprovado e verificado que existia uma padronização, né? Então, da localização das funções mentais. Isso a gente chama de localizacionismo. Contudo, em contrapartida, Pierre Florence, né, ele é um francês e argumentou totalmente contra Gall. Então, ele falava o oposto, né? Ele dizia que o nosso cérebro, o encéfalo, o sistema nervoso de maneira geral, ele funcionava de forma globalizada, né? Então, o funcionamento do cérebro, ele não ocorria ou não tinha locais específicos para as funções específicas. Era tudo como se fosse uma coisa só,
né? Então, imagina um novelo de lã. Então, está tudo junto ali e todas as funções estão misturadas, certo? Então, era uma briga, né, de defendendo muito essa perspectiva, né? Então, aí eu pergunto para você, vamos lá. Qual o paradigma ou qual a teoria estaria certa, né, nos dias de hoje? E aí eu vou deixar essa pergunta depois no fórum para a gente estar respondendo, tá bom? E aí, dando continuidade, eu trago para vocês aqui, ainda no século XIX, dois teóricos muito importantes para a psicologia, neuropsicologia, que fala sobre a localização da linguagem. Então, o que foi sendo percebido, principalmente em soldados, em pessoas que vinham de guerras e tinham lesões específicas em lugares específicos, que era em relação à compreensão e a forma, o argumentar, a parte motora da linguagem. Então, tem Broca, ou Broca, e Wernicke, ou Wernicke, depende da forma de falar. Então, esses dois teóricos, eles foram muito importantes e a partir das pesquisas experimentais foi comprovado que existem duas áreas diferentes para tratar da linguagem, tá? Então, Broca, ele descobriu a parte que é responsável pelo lado motor da linguagem. Então, se você está conseguindo me ouvir, é porque eu estou conseguindo me articular verbalmente, estou conseguindo falar. Contudo, se você consegue entender aquilo que eu estou dizendo, a gente vai estar falando da outra área relacionada à linguagem, que é a de Wernicke, tá? Então, Broca, responsável pela área motora, e Wernicke pela área da compreensão da linguagem. E aí eu vou estar trazendo aqui outros nomes, né, para que a gente possa só estar tendo conhecimento disso. Eu não vou estar cobrando a prova de todos os nomes específicos, tá? Mas é importante que você tenha um conhecimento mais geral e entenda como foi esse processo histórico. Então, para fazer ou dar continuidade a esses estudos experimentais, vários animais eles foram utilizados, né? No caso desse slide 24, esses dois fisiologistas, eles utilizaram de estimulação elétrica em cães. Então, eles estimulavam principalmente o lobo frontal, e a partir dessa estimulação, em alguns animais e em outros não, fazendo essa comparação, eles conseguiam verificar o que essa área cerebral era focada, era direcionada às questões de planejamento, né? E aí a gente vai estar estudando isso melhor na aula de funções executivas. Outro teórico importante é o Brodmann, e nesse slide 25 você já pode ir acompanhando que vai chegando mais ou menos na forma como a gente vê hoje das funções mentais, né, a localização. Então, Brodmann ele foi muito importante nesse processo de estruturação da arquitetura celular e ele foi esquematizando a partir de numerações, similar ao que Gall fazia, mas agora de maneira bem mais testada, né, verificada a partir de vários estudos experimentais, e ele começou a trazer esse novo formato, né, do nosso encéfalo com suas respectivas áreas e funções, né? E aí, voltando nosso olhar mais para a fisiologia, né, no slide 10, ainda no século XIX, então perceba que todos esses estudos mais aprofundados e trazendo mais respaldo em experimentos foi no século XIX, né? E o Golgi, ele desenvolveu uma coloração que fazia com que os neurônios eles aparecessem, né? Então, essa técnica da fisiologia, ele percebeu, né, que existia a massa encefálica, ela existia continuamente. Então, para Golgi, a partir dessa coloração, ele começou a investigar e a entender, aí você pode ver melhor nessa figura do slide 26, que era tudo, né, aqui são os neurônios, a rede neural, então ele percebia que
todos esses neurônios, ele defendeu isso, tinham um único citoplasma, todos eles estavam juntos, né? Só que, cadê o próximo? Pronto. Um espanhol, Ramon e Cajal, ele, com auxílio da técnica de Golgi, ele também fez descobertas muito importantes. Ao contrário de Golgi, ele verificou que os neurônios, eles não eram, não dividiam todos um único citoplasma, eles eram individuais. E eles faziam ligações uns com os outros, né? Então, ele começou a entender que esse processo de transmissão da informação acontecia por eletricidade, por transmissão, né, dessa cadeia, né? Então existiu muita briga em relação a esses dois teóricos, porque ambos utilizaram da mesma perspectiva de coloração, só que a gente identificando e verificando, ambos tinham razão em determinadas proporções e ambos contribuíram bastante nesse entendimento da fisiologia ou da neurofisiologia, né? Então, a partir daí, alguns teóricos começaram a se debruçar cada vez mais e a aprofundar-se na estruturação, na morfologia de alguns neurônios, né? E com essa descrição mais específica da primeira célula, como esse Checo, Johannes, e alguns, cadê? Alguns teóricos a partir do século XX, né? E lembrando que eu só estou fazendo um recorte da história para que a gente possa acompanhar isso numa aula, certo? Então, no século XX, foi se estudado e cada vez mais compreendido e dado o termo de sinapse por esse teórico, né? Sherrington. E aí, vários outros estudos começaram a surgir acerca da organização cerebral, o quanto que a atividade cerebral, ela acontece e necessita do maior número de regiões do cérebro envolvidas. E um teórico muito importante, né, que a gente precisa se debruçar, que vai ser tema das próximas aulas, é James Papez. Né? Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente se debruça bastante, e a gente estuda, e a gente entende o quanto que é importante para o nosso trabalho, nossa atuação, as emoções. Mas as emoções, elas têm um local específico, né, para estar sendo processadas, para estar sendo entendidas, né? Então, para finalizar essa aula de hoje, existe esse caso clássico da neurociência, que é de Phineas Gage. Então, Gage, ele era um operário que trabalhava numa ferrovia, explodindo rochas, e uma dessas explosões, ele foi, infelizmente, atingido por um vergalhão de ferro, que entrou pelo seu globo ocular e perpassou a sua massa encefálica pelo lobo frontal. Ele não morreu, né, pelo menos a princípio, nem indício, mas o que começou a surgir, né, em relação a ele, foi percebido que depois da lesão, ele se tornou completamente diferente do que ele era, né? Então ele passou a ser obsceno, incapaz de ter suas atribuições e responsabilidades, além de se demonstrar bem inadequado, né? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar continuando os estudos assistindo os vídeos que estão aí nos slides, tá bom? Até a próxima!